Oi, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Talk Taças, o melhor podcast com vinho do Brasil. Eu sou a Carol Mello, especialista em vinhos. Eu sou Ju Haddad, sommelier pela ABS de São Paulo, e hoje a nossa convidada nada mais é do que uma mulher extremamente multifacetada. Antes de falar quem é, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ela é dentista, enfermeira, administra uma clínica de cirurgia plástica junto com o marido, que chama Ateliê da Imagem, lá em São José do Rio Preto. E eu vou deixar a Carol dizer de onde é essa maravilha que a gente vai mostrar agora. Além de tudo isso, a nossa convidada vem de uma família produtora de vinhos e principalmente espumantes lá na Itália, no norte da Itália, na região do Vêneto. E ela tá trazendo essas maravilhas para o Brasil. E a gente vai saber tudo sobre a vida dela, sobre essas maravilhas, histórias de família e tudo mais. Estamos aqui com Lu Seches. Luciana, mas Lu, porque ela é muito fofa e querida. Lu, super obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. A gente está numa sequência aí de mulheres que nos inspiram e você é uma mulher que nos inspira. Ai, Carol, Ju, obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Esse dia gostoso passar com vocês, tomando um espumante, um prosecco especificamente. Que delícia. Vamos fazer um brinde? Uma honra ter você aqui, uma mulher como você. Uma honra pra mim. Ai, vocês, lindas. Antes de começar, eu vou pedir para você que está aí nos ouvindo, siga-nos, os nossos canais todos. Então, segue o canal, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, manda sugestões lá no Instagram, no Talk Tacas. A gente tem TikTok, a gente também tá no Spotify. Se você tá vendo a gente pelo YouTube, a gente também tá no Spotify. Enfim, siga-nos em tudo e a gente super aceita sugestões, tanto de convidado quanto de perguntas, tá? E não esquece de também se inscrever no canal do YouTube, não só nos seguir no Instagram e nos outros canais. Antes de eu começar, eu sei que não dá para focar tanto, mas eu queria mostrar um pouquinho a cor deste espumante. Na verdade, não é só um espumante, ele é um prosecco. E a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas olha como ele é claro, né? E ele tem aquele cheirinho de Itália que eu brinquei no começo, porque a gente só costumava tomar prosecco desta qualidade quando a gente viajava, porque ele acabava não chegando para o Brasil. Então a gente vai falar tudo isso. Mas antes, Lu, a gente quer saber da Lu. Como é que começou aí a sua paixão por vinhos? A sua família é produtora, então era aquela que botava vinho na mamadeira e dava para criancinha, dava para Baby Lu? Quase isso. Mas você sabe que, na verdade, assim, foi uma coisa que foi surgindo aos poucos. Eu não me apaixonei pelo vinho, assim. Não sou de imediato comecei a beber vinho. Mas chegava na Itália todas as vezes com meu pai. Ninguém me recebia com um copo d'água. Me recebia com um copo de prosecco. Que delícia! E daí eu não bebia. Daí eu falava assim, mas não vai ter água, né? Ficava esperando água. Não tinha água. Era prosecco ou prosecco. E daí que problemão, né? Pois é. E daí a gente chegava e meu pai, desde pequenininha, meu pai sempre gostou muito de vinho. A gente teve o acesso, o que é difícil hoje no Brasil, a gente ser apresentado para o vinho logo de pequeno, né? Esse é um desafio, a cultura do vinho no Brasil, né? Mas o prosecco, em específico, tomou meu coração por conta disso. A gente chegava, era recebido com uma tacinha de prosecco, de espumante, no meio do vinhedo. Eu pedi, olha, eu preciso tomar... Não, peraí, que a gente vai pegar para você, vinho é prosecco. Gente, e o seu pai, Lu? Delícia. Seu pai já era... Seu pai é brasileiro ou ele era italiano e veio para cá? Conta a história da sua família. É bem legal. A minha avó nasceu na Itália, nesse lugar, nas colinas do Prosecco, ali no Vêneto, na região da Vinharosa. Trabalhou na Vinharosa, era uma vinícola artesanal inicialmente, teve 4 filhos lá, e depois, com toda essa situação do Império Austro-Húngaro, de tudo que a gente vivenciou no começo do século passado, ela veio para o Brasil com esses filhos, meu avô, e teve mais um saco de filho, como diz o italiano, um saco de filho. E
meu pai foi o último filho. Por isso que depois de tanto tempo eles falam, nossa, mas é neta e eu, né? Meu pai é o último filho, eu sou a última neta da minha avó. Olha. Então, se eu não resgatasse esse legado que ela desenvolveu e todo mundo que continuou na Itália, minha bisavó, minhas tias, continuaram dentro da vinícola, fazendo com que a vinícola crescesse. E minha tia Tereza, em específico, casou com o Escoton, que hoje é o sobrenome que vocês veem lá na Vinharosa, e investiram muito em tecnologia e virou a Vinharosa, grande Vinharosa, que hoje nós temos lá no Vêneto. A família já era Sex? Sex é meu pai, minha avó é Nadal. Então, o Vignarosa eu achei que era o sobrenome da família, que tinha se perdido em algum momento. Vinharosa, Carol, é tão lindo. É em alusão à Casa Rosada, que a gente enxerga no meio do verdinho das colinas do Prosecco. Então, quando você chega na Via Boneme, na estradinha da Vinharosa, você vê uma casa cor-de-rosa enorme, linda, no meio das colinas verdinhas. Então, a gente chama que é a Vinharosa. Ai, que lindo! Porque é um cor-de-rosa lindo. Eu achei que era sobrenome, que legal. Lindo. Não. E me fala uma coisa, Lu. Você é dentista. Antes de você trazer os vinhos aqui para o Brasil, você tinha vontade de trabalhar com vinho? Você sabe que vontade, inicialmente, nunca me brotou no coração. Mas eu sempre que ia para a Itália, escutava minha família falando, Luciana, abbiamo um país continental, o Brasil é um país continental, como que você não leva Prosecco? Você sabe quanto consome de Prosecco no Brasil? Eles me falavam. Eu falava, não. Falou, olha, que a Inglaterra, do nosso lado aqui, é 7 milhões de garrafas, e o Brasil 60 mil. Nós temos um continente. E eu olhava para aquilo e falava, Renato, tem nada a ver com a gente trabalha na saúde, não é nosso ramo. E no meio da pandemia, eles me telefonaram e falaram, Luciana, a gente precisa que você entenda o nosso negócio e ajude-nos com alguém dentro do Brasil que possa continuar a Vinharosa no Brasil. Teus avós foram para o Brasil é o país que acolhe o italiano, que recebe, e o Brasil cresceu muito em vinhos. E me trouxeram dados dos vinhos da pandemia que me surpreenderam. Para te convencer. Não pensa, sabe aquela coisa da família mesmo? Te deram um enquadro, né? Daí eu bom enquadro. Algumas pessoas. Em 2016, eu fui na Expo Vini e representando sem entender nada, Carol, foi muito engraçado. E tá tudo bem, não entender nada. E eu falava, olha, isso aqui, ele tem um Prosecco, todo mundo falava, maravilhoso, mas é maravilhoso. Mas, a hora que eu falava o preço do Prosecco, DOC, né, e a gente acostumado, principalmente em 2016, que ainda não tinha essa coisa bem definida da Unesco, do patrimônio da humanidade, enfim, tinha espumantes que tinham Prosecco, com o nome de Prosecco da Sicília, da Serra Gaúcha. A gente tem do Brasil. Na Serra Gaúcha tem. Serra Gaúcha, porque tinha uva glera. É isso, novamente, é só para esclarecer, acho que é legal, porque a gente tem bastante iniciante aí. O Prosecco de verdade, ele tem que vir daquela determinada região, né? Ele tem algumas outras particularidades que o pessoal ao redor do mundo, se cumpre essas particularidades, e em especial da uva glera, que é a uva que é feita, que ela é bem característica, ela tem um cheirinho e um gostinho diferenciado realmente. Se eles cumprem, é feito de glera e tem borbulha, botam como Prosecco. E não é. Por quê? A uva, naquela determinada região, ela se comporta de uma forma, né? Então, só para esclarecer aí, porque o pessoal vê, e mais, né, Lu? O que chegava de Prosecco, talvez até vindo realmente do Vêneto, a gente encontra alguma coisa. Era aquele Prosecco comparado a Lambrusco. Então, bebidas extremamente doces, né? E a gente sabe que para ser Prosecco, o Prosecco pode ter níveis diferentes de graduação de açúcar, isso não é uma exigência, né? Que ele seja doce. Então a gente já pensa, né, Ju? Sim. Então vocês pensam naquele espumante encorpadaço, porque ele ficou envelhecendo ali, então ele tem uma untuosidade. E também muito em decorrência daquele açúcar. Amarelão, ele... Chega quase a dourar. Chega a quase douradão. E baixíssimo preço. Acho que por isso, né, Lu, que eles se assustavam. Isso, imagina, em 2014 a gente não tinha ainda nem essa questão toda de
de que até 2030 todo mundo tinha que se adequar. Então a gente, né? E eu ali, imagina, sem entender nada do que eu estava fazendo, porque eu sou super humilde de falar, inclusive acabei de fazer o curso do Gianni para entender um pouco mais de vinhos. Não tenho nenhum tipo de ego e falar, não sabia nada, estava ali para honrar minha família, para trabalhar por eles, para fazer o que eles não poderiam fazer naquele momento. E aí, quando eu discutia sobre custo, tal, mas como? Não, é muito caro para o Brasil, é muito caro para o Brasil. E eu liguei para eles e falei, gente, ó, desiste, Brasil não tem condições de ter esse Prosecco. E daí eles ficaram, nossa, mas e aí, que triste e tal. Bom, começou a pandemia, me ligaram, Luciana, você não sabe o quanto aumentou o consumo de vinho premium no Brasil. Não é hora agora? E daí fui conversar com o Renato, falei, Renato, o que você acha? Detalhe, Renato também só era bebedor, né? Não era técnico de vinho. Renato adorava chegar, né? Renato, imagina, ele adorava chegar na Itália, aquele monte de vinho. Servir. E aí você senta na mesa e você tem... Primeiro abre um Prosecco, depois... E isso, para eles, é o maior orgulho deles. Não é tanto o prato, é assim, ó, primeiro um Prosecco, depois um branco, depois um tinto, depois nós vamos tomar uma grappa, depois um esgrupino. E tem que ter aquela coisa da bebida o tempo todo. E é lindo. Falando com você. E não é ostentação, né, Lu? Não. É importante a gente falar isso, que não é... Ai, nossa, que snobs. Não é isso. Inclusive, os produtores... Uma vez, né, eu tava numa vinícola e fui falar com uma senhora e ela falou assim, eu sou uma agricultora. Eu trabalho com a terra. Não tem glamour. Não tem glamour. Não é isso. Não é por aí. O negócio deles é mostrar o carinho que aquilo lá foi feito. Então, quando ele pega, ele fala, você sabe que essa uva aqui, ó, é tal uva, ela nasce aqui, ela é feita aqui. Meus avós já produziam essa uva e contam as histórias na mesa, assim, daquele vinho, como se fosse o que ele tivesse, para eles o que tem de melhor para te oferecer naquele momento para te receber. Que é muito italiano isso também, muito amor, né? sabe? É muito amor. É muito quase coração, um filho, né? É quase um filho, é isso. Então, eu não podia... que quase não bebia, não podia deixar de beber, que era como se fosse uma ofensa. O Renato já desfrutava de tudo aquilo com prazer. Esperto, Renato, vai. Caiu na família certo, Renato, Deixa né, eu Lu? aproveitar para falar aqui que, assim, a Carol deu todas essas informações do Prosecco para todo mundo e para se chamar Prosecco, a gente precisa lembrar que precisa de 85% da casta. Sim. Os outros 15% podem ser outras variações de uva. Sim. A gente sempre fala que aqui não é uma aula, e não é mesmo, mas só para quem é iniciante, para ter uma noção. Importante. E os outros 15%, então a gente pode ter Pinot Nero, Chardonnay... quais as outras? Pinot Nero quando a gente faz um Prosecco Rosé. Sim. Né? Que a gente hoje está super na moda e é legal que isso você falou mesmo. Pinot Nero. A gente já pega esse gancho. Então já pega. Aí tem Lunga, tem Glera Pinot Lunga, Grigio. Chardonnay. Então são outras variedades que vão Bianchetta nos 15%. Trevigiana. Exato. Então são 15% que você pode fazer junto com os 85%, mas os 85% são obrigatórios. E eu quero só enfatizar que Vinharosa é 100% Glera. Todos. Ai, que delícia, até me arrepio. A Ju, ela fica arrepiada, fica emocionada. Eu fico emocionada, eu me emociono. Eu também vivo Você sempre me emocionou aqui, eu preciso me segurar, porque eu acho que o vinho tem mesmo essa capacidade de trazer as histórias, que nem você contando história da família. Da família, é uma coisa tão linda, porque eu também venho de família italiana, então acho que isso deixa a gente com o coração mais quente. Acho lindo abraço, quando uma mulher vem e conta uma história dessa pra gente. Acho a coisa mais linda. O que me motivou. Claro. É lindo. Não tinha nada a ver comigo, mas tinha tudo a ver comigo. Tinha. Porque estava no meu sangue, porque era dos meus avós. O tempo todo. Era a sua história, né? Eu me emocionei, de verdade. É que, assim, achei lindo porque eu lembrei muito dos meus avós. Imagina que é lindo. E aí, Lu, ok, eles te deram essa prensa, mas e quando foi o momento que você falou, não, quer saber, eu mesma? Porque eles falaram, e aí, vamos procurar alguém, né? Como você disse, essa mulher multifacetada, eu falei, eu vou conseguir um espaço na minha vida para me dedicar a isso. Porque eu cheguei a procurar algumas importadoras, Carol, até frisei esse negócio do valor, do preço, porque as pessoas queriam muito preço. E eu sabia que eles não iam dar o valor devido à marca. E como que eles fazem com tanto carinho? Eu via todos os dias o carinho e o esforço e o quanto eles lavoraram aquela terra, eles trabalharam com tanto carinho para chegar nesse resultado, sabe? Um resultado de muito investimento de tecnologia, tempo, conhecimento. E eu falei, não vou deixar na mão de qualquer um.
Daí eu falei, Rê... É isso, é sobre isso. É isso. Daí o Renato falou, Lu, se você decidir, eu te apoio, como ele sempre faz em tudo na vida. Lu, se você decidir, eu tô com você. Você sabe que vai ser bem puxado para você. Eu falei, Rê, vamos junto. A hora que a gente encontrar, talvez, uma pessoa que dê esse valor e que possa seguir, que eu imagino que seja um dos meus filhos. Era o que eu ia falar. Desafogo, né? O pessoal tá crescendo, né? Coisa linda. Vamos receber bastante eles com Prosecco, Lu. Sim. Que aí eles vão motivando. Já motiva desde já. Você vê que bonitinho. Só para fazer um apêndice, que a Maria Tereza, outro dia, ela pegou um professor, e o professor, no meio da aula, virou para ela e falou, Maria Tereza, você sabe que eu vou parar de dar aula para essa turma e vou trabalhar com vinho, que é o que eu gosto. Ela falou, professor, você precisa conhecer o Prosecco da minha mãe. Perlage. Eu falei, filha, você falou perlage. Falei, mãe, já entendo de perlage. Ai, que fofa. Um beijo pra Maria Tereza. Maria Tereza, ó a responsa que sua mãe vai botar em você. Coisa mais linda. Pra mulherada continuar a história da família. Já é uma mulher forte desde os 13 anos. Uma mulher, mais uma mulher. Você tem 2 meninos e uma menina, né, Lu? Eu tenho 2 meninos e uma menina. Os 2 meninos já estão envolvidos na medicina. Já tá no puxaram o quarto pai. ano de medicina. A mãe também, né? A mãe é enfermeira e dentista. A saúde tá... Não tem tá tudo no a ver sangue. com vinho, porque vinho é saúde também. Né? Sim. Exatamente. Sim. E vamos lá, fala uma coisa pra mim. Você bebe com qual periodicidade? Gente, de verdade, agora eu tô bebendo até bem. A pessoa que não bebia antes. Pra quem não bebia, todo dia à noite a gente toma uma tacinha ou um Prosecco. O Renato gosta muito de vinho branco. Então a gente toma muito vinho branco. E aos fins de semana que a gente reúne os amigos e a gente vai e toma bastante tinto. Vocês também moram numa região quente, né, Lu? Quente. E eu gosto muito de cozinhar. Então, eu sempre tento fazer alguma harmonização que caiba pelo menos um Prosecco e um branco, um Prosecco e um tinto, para recebê-los com carinho em casa. E eu estou bebendo quase todo dia. Minha frequência tá alta, viu, Ju? Que delícia! Vejam que vinho não engorda, porque ela está mantendo o shape. É de uma elegância que, assim, vocês precisavam estar pessoalmente aqui para vocês sentirem essa elegância. Pois é. Mas Prosecco, você sabe que é a bebida menos calórica dos vinhos e só 11% de teor alcoólico. A gente bebe a noite inteira mesmo. É isso. E não dá aquela sensação de estufamento que a cerveja dá. Exatamente. Eu parei de beber cerveja por isso. Eu bebia cerveja, ia pro bar, assim, ficava a tarde toda, né? Vamos comer uma feijoada. Aí você vai estendendo com os amigos. Eu tinha que abrir a calça, porque a minha barriga ia... Eu ficava, meu Deus, tem alguma coisa me pegando. Eu tinha que abrir. Não faz. Principalmente o espumante não faz. É muito legal. E você falou de harmonização, uma coisa que a gente estava falando aqui. Pra mim, por favor. A gente estava falando aqui antes de começar, era o quão versátil, né? Sim. O espumante e o Prosecco, principalmente os com menor teor de açúcar, são. Então, é uma boa para vocês aí, não sabe bem o que servir, vai no certo, no Coringa, que é o Prosecco. Que é do começo da entrada até a sobremesa. É perfeito. Da manhã até a madruga. É mais tomar no Coringa café que da manhã. rosé. É, bem Fica a mais. dica. Você sabe que o Prosecco no café da manhã é maravilhoso. Maravilhoso. Não, é maravilhoso. Inclusive, Gente, para quem tiver gosta um de dia café da tranquilo. manhã, a mimosa, a famosa mimosa, a receita original com Prosecco, hein? Não é com qualquer espumante. Prosecco um pouquinho mais Nós doce. vamos dar uma dica o dia que vocês vierem, já que você pediu para todo mundo dar. Tem o Sgrupino, que é uma bebida com Prosecco e sorvete de limão batido, que é maravilhoso. Que a gente toma de delícia. sobremesa Já também. quero muito provar. Nós vamos lá na Lu fazer o jantar que Aí ela a gente tanto vai faz, gravar. E a gente vai gravar para vocês. Vai mostrar. Lu, você falou aí de momentos tão importantes e tão especiais na sua vida. Conta pra gente que vinho, não precisa ser vinho na roça, mas pode ser. Não. Que vinho te marcou? Que vinho marcou a sua história? Tive 2 momentos com vinho que foram inesquecíveis. A gente nem tinha o último filho ainda, a gente foi para Espanha, em Madrid. Eu e o Rê tomamos eu lembro muito bem desse dia, que a gente tomou um vinho da Rioja, numa vielinha ali de Madrid, e depois me serviram um licor de mandarina em seguida. E a gente estava num momento muito feliz, assim. Então, foi um vinho que me marcou muito, foi esse
Esse vinho da Rioja, bem Madrid, na Espanha, foi maravilhoso. Ela voltou até com o filho na barriga. Gente, depois eu tava toda feliz, tá num momento especial, vai Foi vendo. aí que surgiu o último, tô brincando. E um outro momento lindo que eu acho que é assim, porque o vinho não é o vinho, é o momento, é o tudo momento. aquilo, a gente sempre fala isso aqui. A gente teve na Chaval Ferrer em Mendoza. E a gente com aquela vista, tomando aquele, se eu não me engano, era o Quimera que eles estavam servindo pra gente. A gente falando sobre o vinho, entendendo um pouquinho mais de vinho naquele momento. Com aquela vista maravilhosa. Com aquela vista maravilhosa. Em boa companhia, com o seu amado. Não, foram momentos que o vinho me proporcionou, sim, infinitos, mas esses dois ficaram assim na memória, porque foram... Foi um momento de ressignificar o casamento e foi muito legal. Os dois que lindo você falando isso aqui. Precisa, né? Aqui a gente não... A gente dá conselho matrimonial também. Né? A gente faz de tudo. É tão importante, né? Um casamento longo, com filhos, com rotina, porque no casamento perfeito não existe, são duas pessoas diferentes. Trabalhando juntos. Meu Jesus Cristo, o dia inteiro juntos. Agora, vamos fazer ela administrando a empresa, a clínica dele, Ju. Imagina, tem tudo pra dar treta eu quero direto. só falar um pouquinho. Vocês viram que no começo ela falou que não entendia nada de vinho, né? Eu não tô vendo uma mulher que não entende de vinho aqui. Cadê a desentendida? Eu estou assim, impactada, hein? Eu era uma mera... Não, senhora. Olha, passeava. Veio aqui e mandou uma Chaval Ferrer. Gente, mas esse é Chaval Ferrer. Vou falar, desculpa, mundo. Eu me senti exclusiva naquele momento. Eles produziam, eu não sei hoje quanto produz, mas eles produziam 7.500 garrafas ano. Uma delas sendo aberta para mim naquela... Não, eu me senti assim, maravilhosa. É sobre isso. É isso. A gente pulou qual a uva que ela mais gosta. Mas ela responde agora, só, não vale ser glera, não pode ser bairrista, hein? Não brincadeira, pode sim. Então tá, então pode ser Corvina, Rondinella. Bem velha. Eu acho que é. Eu vou te falar, acho que é a Corvina, Rondinella, porque eu sou apaixonada pelo Amarone. Bem. Nossa, que bobinha. É o meu vinho. É que ela não entende de vinho, hein? Não entende de vinho. Não entende nada, tadinha. Você sabe que nesse último ano eu tenho provado de tudo, né? Tô tentando entender um pouco mais, eu tô provando mais. Amarone, a gente sempre chegava, quando chegava nos tintos, ou era um Valpolicella clássico, ou era um Amarone, por viver no Vêneto. Basiquinho, né? Ai, Ju, me deu até uma pontinha aqui de inveja. Olha, eu queria não entender assim de vinho, viu? Mas tá tudo certo. Agora, vamos lá. O que você prefere? A gente já sabe que das suas uvas, mas o que você prefere? Branco, rosé, espumante, tinto? Espumante. Fortificado. Espumante. Eu gosto muito do rosé. Isso. Quando eu consigo unir o rosé com o espumante, como a gente melhor ainda. Melhor ainda. Mas eu gosto muito do espumante, de verdade, porque eu não consigo beber muito a noite inteira. E como o teor alcoólico, principalmente do Prosecco, é baixo, eu sou apaixonada e foi o que me trouxe para o mundo do vinho, né? Uhum. Me apaixonei mesmo por tudo isso que tinha nessa história do Prosecco. Muito legal. Você já contou aí pra gente que viajava sempre pra Itália e contou uma experiência aí na Argentina, dos lugares que você conhece, produtores de vinho, que você tenha tido a oportunidade de visitar. Qual que mais gostou? Então, Carol, não é por ser bairrista, não, mas é porque eu pude vivenciar a fundo, desde o plantio, a poda manual, a colheita, a produção das uvas do Vêneto. Né? Então, inclusive, eu faço questão de que a Vinharosa traga uvas autóctones do Vêneto, porque elas são uvas que a gente entende como ela é produzida, cultivada. Por exemplo, a gente tem o Refosco, né, que a Vinharosa traz. E eu aprendi muito ali, no dia a dia. Então, eu me apaixonei, mas eu não conheço a fundo Bordeaux, a Borgonha. Tenho muita vontade de conhecer e sei que vou me apaixonar. Vai chegar um momento assim onde eu vou poder tomar um chablis. Ai, nossa, me chama, tá? Te chamo, né? Ai, delícia. No meio do vinhedo. Então, uma das experiências enológicas que eu tive que foi muito prazerosa foi poder fazer na Zuccardi, aquele passeio de bike. Ai, é maravilhoso. Não é maravilhoso? E a gente parava embaixo dos vinhedos e tomava o vinho daquele vinhedo, daquela uva debaixo daquele vinhedo. Então, eu imagino essa sensação de um chablis com num vinhedo de um chardonnay. Assim. Em Mendoza tem umas vinícolas lindíssimas, né? Você foi na Piedra Infinita, essa? Não fui. Fui na Zuccardi. Você foi na Zuccardi
Tá. Na Zuccardi, que tem os restaurantes, sim, sim. que tem os passeios. A Zuccardi, inclusive, ganhou ou ganha, eu não sei o último, como vinícola, de estrutura de enoturismo, a melhor. A melhor. Mas é linda mesmo. É linda. A gente almoçou lá, tudo maravilhoso. É muito bom. E quem sabe a gente não monta uma dessa na Vignarossa? Que tal? Vamos! Uma estrutura, vocês têm estrutura, Lu, lá? Você sabe, Carol, que isso é um projeto. Olha, eu falando do projeto da família, não sabia, tá? Vamos fazer uma ponte aqui para alguém investir junto com a gente para montar, porque a vinícola não é uma vinícola que, como a gente falou, minha tia mulher, hoje minha prima Daniela que toca, é uma mulher. Eu tô tocando no Brasil também uma mulher. Então essa coisa de ter uma hotelaria, de poder receber, de anfitriã que as mulheres têm na veia, sempre foi um sonho. E a casa tá lá do jeitinho. A gente entrou agora em dezembro lá, tá do jeitinho que ficou toda empoeirada, mas está fechada ali, que quem sabe uma hora a gente vai acionar isso. Aí, ó. Gente, uma família matriarcal, né? Coisa mais linda. Coisa linda. Eu tô apaixonada Aquelas aqui hoje, mulheres italianas tão a gente forte, já começou né? bem a sexta-feira. Hoje é sexta-feira, tá, gente? Minha prima tem 3 filhas, então vai ficar na mão de mulheres. Vai ficar as filhas dela, mais a sua filha. Maria Tereza. Entendeu? E vamos lá. E você falou que gosta de cozinhar, recebe os amigos. Sim, sempre tenta fazer uma boa harmonização. Qual que é a sua harmonização preferida? A minha harmonização preferida, acho que porque o Renato gosta muito dessa harmonização, é um filé ao café que eu sirvo com o 40. Porque ele é encorpadinho assim, mas ele é com creme de leite, o molinho de café do filé. Você faz um molho pro filé à base de café com creme de leite? Com creme de leite. Queremos. Gente, que coisa doida. Deve ficar delicioso. Não, deve ficar uma coisa absurda de boa. E aí você usa o 40 para harmonizar. O 40 porque chega ele... naquele momento, sabe? Fala um pouco do 40. Ele tem algum aroma de café? O que você gosta dessa combinação dele com a carne? Eu acho que o 40 tem mais essa coisa da patisserie, assim. A gente sente muito croissant, muito por conta da levedura. Porque ele é um charmalungo, né, Carol? Então, a gente sente mais. São 90 dias de inox. Que a gente está acostumado com prosecco de 30 prosecco dias. de 30. Então, daí, quando a gente pega um charmalungo e a gente pode sentir, assim, é um pouco mais encorpado. Eu acho que combina super com o meu filezinho com café. Que delícia! E é um filé gordo? Ou é um filé alto. mais... Mas aí ele tem a carne? Nem sempre. Não, porque também é um ponto legal, né? O espumante também, ele faz essa limpeza, então a gente sente com uma comida um pouco mais pesada. Sim, mais... com creme de leite já dá aquela limpada. Creme de leite, por sinal, é um negócio super difícil de harmonizar. Sim. Acha? Porque ele tampa palato, igual o chocolate. Sim, mas não não é pode tão difícil, pôr não. muito molho, né? A gente deixa um molhinho assim... levinho. Já quero provar esse A gente vai fazer um bonde, tiramisu. né? Eu, você e Kelly Bergamo, vamos lá passar o fim de semana em Rio Preto. Pronto. Eu amo harmonização vai lá. com café. Acho que tiramisu também com dry. Eu sou... Não, Maravilhoso. é que você é 1000% italiana, não é nem só 100%, Você também, né? Que teu olho Quem ama enche de lágrimas. tiramisu, daí também já tira a gente do ar. Você sabe a história do tiramisu? Pode falar rapidinho? Claro que pode! Tiramisu foi feito quando ele foi criado em Treviso. E o embaixador, na verdade, na era napoleônica, um dos assessores de Napoleão, tinha dificuldade, já que é uma história engraçada do vinho que a gente pode aliar aqui a tudo isso, tinha dificuldade de ereção, tinha dificuldade para namorar. Então, eles fizeram essa sobremesa e falaram para ele, para mexer no psicológico dele, que aquilo iria jogar ele para cima. Tiramisu. Fica a dica, mulherada! Mulherada é alvarada! Então, a palavra tiramisu é jogue-me pra cima. Me coloque pra cima, me dê energia. Eu não sabia a história. É muito legal. Ela é uma sobremesa que vai chocolate com café, né? Que são super estimulantes. Sim. Ô, Lu! Ainda bem que... Fica a dica pra mulherada que o meu marido adora tiramisu. Eu também Não tô adoro. falando que você precisa, meu amor, mas... Mas ele gosta e é sempre bom dar uma motivada. Vai bem, né? Fica a dica pro bofe, pro marido, pra você que tá tendo problema aí no relacionamento. Hoje tá com o isso bichinho aqui, gente. desanimado. Prosecco. Dá um tiramisu pro cara com prosecco da Vinharosa.
Acabou, meu bem, o problema. Ai, muito bom, Lu. Adorei. Bom, vocês estão trazendo não só Proseccos, né? Você já contou um pouco da história da sua família. Sim. Se você quiser falar um pouco da linha que vocês trazem e também quando eles sempre tiveram uma produção de tintos e outros espumantes. A vida inteira foi Prosecco. Tá. A vida inteira. Porque lá a escola de Corneliano é ali do lado, né? A primeira escola de enologia do mundo. Então, a cultura, a evolução da uva vinha toda ali da escola de Corneliano. E o Prosecco nasce ali. Daí a gente começa a entender que o que era mais fácil para eles plantarem no momento, o que chegava mais de informação sobre os vinhedos, vinha dali. Daí eles sempre plantaram glera, sempre foram muito dedicados a essa questão do Prosecco, essa coisa do Prosecco. No entanto, o mundo pedia vinhos tintos, pediam outros vinhos, né? Então, uma parte dos vinhedos, eles plantam Pinot Noir. Pinoneiro, né? Se eu falar Pinot Noir lá, eles me matam. Sim. Pinoneiro. E Pinoneiro, aí eles usam esse Pinoneiro para produzir o Amorino, que a gente tem. Então, a uva é plantada lá, é 100% Pinoneiro. E é um espumante, a gente não pode chamar de Prosecco, porque é 100% Pinoneiro. Não tem os 85% de glera. E usam também para fazer os 15% do Prosecco Rosé, que a Vinharosa ainda não trouxe, mas é um projeto para o ano que vem já, de trazer o Rosé. Muito bom. E a gente trouxe o Refosco da Pedúnculo Rosso, que é uma uva do Vêneto. E essa uva em específico a gente não planta, a gente compra de alguns vizinhos ali e produz o vinho, né? Assim como a Cabernet Franc, que a gente também produz, mas com uvas que a gente adquire da região ali do Vêneto ao redor. Mas vinifica tudo na Vignarosa. Tudo lá. Tudo no Vêneto, então. E isso começou quando? Você sabe, mais ou menos, Lu, dessa produção de tintos? Já foi lá no passado? Você falou, puxa, lá no passado. Não, eu acho que tinto faz uns 15, 20 anos só. Tá. Pra quem tem 200, porque a vinícola tem 200. Um bebê. Mais de 200, né? 200 um bebê. Anos, 1813. E 13 e 17. Entre 13 e 17 que eles começaram. E aí a gente sabe que o investimento tecnológico na vinícola maior, porque meu primo era síndaco, né? Era prefeito da cidade. Então ele comprou terras... Prefeito em italiano é síndico? Síndaco. Será que o síndico veio dessa palavra? Deve ter vindo, né? E ele que aula de italiano. Gente, aqui tá só informação hoje. Eu tô me sentindo em casa, gente. Graças a Deus. É isso. Gente, tá tão descontraído. Então ele comprou algumas terras ao redor, porque a Vinharosa em si era pequena. Aí ele comprou algumas terras ali ao redor. E daí ele começou nessa época, por isso que existe o 40. Depois a gente vai mostrar pro pessoal. O 40, que é um Prosecco. Mas 40 é aniversário de 40 anos da vinícola? Não. São 40 anos desse investimento tecnológico e da compra dessas terras ao redor, que fez com que a Vinharosa se tornasse uma vinícola de expressão. Porque até então a gente produzia vinho só para ali, para a região, para a Europa. Hoje a gente exporta para 15 países. Com o Brasil agora. Bastante, né? Muito legal. Sim, legal, bem expressivo, né? Mesmo. E qual o rótulo que você mais gosta da vinícola? Da Vinharosa? Então, eu gosto muito do Dry, porque eu gosto de um vinho um pouquinho mais docinho. Mas o Amorino é maravilhoso, né? Eu sou suspeita, é o meu favorito também. Lu, a gente começou falando um pouco da cor, né, e do frescor. Eu falei também um pouco da característica aqui dos Proseccos que vinham ao Brasil, né, que chegavam ao Brasil. Sim. Hoje tem alguns outros também que já não tem mais esse estilo, mas ainda ficou muito estigmatizado. Uma coisa que vocês fazem questão é de transportar esses vinhos em container refrigerado. Sim. Então, eles vêm mantendo a temperatura, não fica lá... Porque a variação de temperatura acaba muito grande, acaba com o vinho. Com todos os vinhos, né? Mas quando a gente fala de um espumante, o frescor, tudo... Isso é ainda mais importante. Sim. E vocês trazem em container refrigerado, que a gente sabe que custa muito mais. Você tem como estimar, você sabe estimar o acréscimo, porque a gente estava falando de valor e você deu alguns elementos, né, que acho que é importante a gente pontuar. Então, o Charmalongo, tudo que envolve custo, tudo Sim. que envolve tempo envolve custo. É custo para a vinícola, não dá pra gente. A gente consegue produzir, em 90 dias, que é o tempo do 40, a gente consegue produzir 3
3 lotes de extra dry ou de um dry. Ah lá. Sim, Então, completamente diferente. Você podia estar produzindo... O custo é completamente diferente, completamente né? Diferente. Como é que essa questão aí do custo, além de majorar, a gente tá falando de produtos diferentes, com qualidade diferente. Então, não é que ele tem um custo para produção maior e para importação também maior. Você consegue estimar o acréscimo? Existe alguns pontos que é importante a gente bater. Primeiro, existe uma pirâmide de qualidade do Prosecco. Prosecco não é tudo igual. Então, a gente tem uma base da pirâmide onde tem 595 comunes produzindo Prosecco. Aí depois, no meio da pirâmide, só 95 comunes produzindo Prosecco e 14 que chega naquele suprassumo, que é o Cartise, né? A zona que são só 127 hectares de produção para chegar no Cartise. Sim. Então, por que um Cartise é tão caro e é um Prosecco? Por que um Vinharosa tem um preço um pouco mais elevado do que um Prosecco que a gente via no mercado de combate, vamos dizer assim, né? Que é uma palavra que eu aprendi no mundo do vinho. Exatamente. Então, na base da pirâmide, nessas 595, vamos pensar, comunes produzindo, você tem uma quantidade gigantesca de Prosecco que não tem altitude, que o terroir é diferente, porque a gente sabe que o terroir do Prosecco, ele vem dessa colina morânica, que quando digela ali, vem trazendo sácia, né, resíduos ali para o Prosecco. Se é muito rasteiro, você não tem o mesmo sabor. Então, muda valor, muda preço, muda tudo isso. Então, as vinícolas de maior qualidade no Brasil, hoje você vê, por exemplo, a Rothschild com a Opus One, eles trazem container refrigerado. Exatamente. Não é? Eu ia falar sobre a Opus One, eu ia mencionar que você está no mesmo nível. Exatamente. É um modelo para a gente. A gente sabe que o container refrigerado traz um custo maior para o teu vinho, mas ao mesmo tempo te garante uma qualidade que eu, por exemplo, como é que eu ia me aventurar num mundo que eu não conheço para chegar e me debater, por exemplo, poxa, isso aqui não vale a pena. Não, então eu tinha que trazer o mais próximo do que eu bebia na Itália, o suprassumo do que eu tinha ali para vocês. Perfeito. E essa era a minha preocupação, que o brasileiro pudesse entender isso. Na verdade, se a gente for ver como a coisa é espremida no mundo do vinho, 25% do custo do frete vem do container refrigerado, mas só 5% a mais aumenta no custo Olha isso, do produto final. Do produto final. Tá? Então, as pessoas não trazem por conta de 5%. Então, a gente vê que o Brasil não recebe o que tem de melhor. As pessoas não se preocupam com isso, porque é sempre custo. Imagina por conta de 5%. E volume, né? Pois é. Então, isso me preocupava muito. Eu não queria ficar rica, milionária, ganhar dinheiro com o mundo do vinho, mas eu queria mostrar o que a minha família tinha de melhor para o Brasil e o que o Prosecco tinha de melhor para oferecer. Então, eu já estava numa classe bem alta de Proseccos, dentro do mundo do Prosecco. Não era um Cartise, nós temos o DOC-D também lá, eu não trouxe por conta ainda do mercado, do aculturamento do mercado, levar essa informação para as pessoas entenderem o DOC-D. E depois, vamos pensar em fazer parcerias e trazer o Cartise. A gente não está na zona de Cartise, que é mais perto de Val do Biadene, né? Mas é isso, eu acho que hoje a gente sabe que o valor do vinho, ele tem muita coisa somada a isso, mas principalmente a produção, a história, o terroir, o método de armazenamento, como a gente trata esse vinho com carinho, né? Então, essas vinícolas, eu tiro o chapéu para a Rothschild, por exemplo, que faz essa questão do container refrigerado, a gente faz. E eu espero estar motivando e estimulando outras vinícolas a pensarem assim. Porque eu acho que o brasileiro, quanto mais ele tiver contato com vinho de qualidade, quanto ele vai se tornar um apreciador cada vez. Porque você me ensinou um dia, lá no Tangará, que o paladar não retrocede. Não, essa frase não é minha, é do Carlos Ferreirinha, mas... Ela levantou no meio da apresentação, a gente terminou a apresentação no Palácio Tangará no dia do lançamento da vinícola no Brasil, e a Carol fez esse comentário, falou, isso é maravilhoso, e quem toma isso não quer tomar mais nada, porque o paladar não retrocede. Então, a gente não quer mesmo um Prosecco velho, porque o Prosecco, depois de 2 anos, ele começa a perder gás carbônico. Ele né? tem que ser para consumidor jovem, né? Até 2 anos a gente sabe. Ideal. E aí chegavam no Brasil, Carol, Proseccos que 2 anos ficaram na vinícola, não foi vendido, a gente comprava com preço lá embaixo e trazia para o Brasil e apresentava como Prosecco.
Aí é aquilo que você me falou, era um Prosecco velho, sem perlage, de uma coloração, não tinha mais aroma. Você coloca, olha aqui, depois de quanto tempo tá na taça. Ainda tem muito aroma. Olha o aroma em disso. boca olha também, a perlage. Olha a quantidade de perlage subindo, a velocidade dessa perlage. Ainda não. Microbolinhas. Não para de subir microbolinha aqui. Eu já estava observando faz tempo. Mas sabe uma velocidade assim gigante. Aí eu quero. Não, mas sabe, só um comentário. Essa é a diferença de uma pessoa. Gostei muito quando ela disse: eu não quero ficar milionária e tal. De uma pessoa que está trazendo vinho por amor. Né? E que o vinho não é um negócio, porque os 5% vai trazer o vinho exatamente como ele é feito lá no Vêneto, e ele vai vir com todo esse frescor, vai fazer diferença para o meu consumidor entender a história da minha família. E sim, diferente de uma pessoa que tem que estar ali diminuindo centavos para poder ter mais lucro e trazer, né? Então é completamente diferente essa relação. E aí eu vou mais. Ela não quer ficar milionária, mas ela corre o risco de ficar, viu? Porque uma pessoa que tem uma visão empreendedora dessa, porque isso é uma visão empreendedora. Com amor, né? Com amor. Quem sabe entendeu? Quando você para pensar nisso, é verdade. É verdade. Porque assim, você está investindo com amor, mas está investindo de uma maneira muito correta. Então ela corre um sério risco de ficar milionária. Ainda bem que eu conheci ela antes, né, Carol? A gente é amiga, ó. Meu bom. Ó, beijo mundo. Vou aproveitar que a gente está falando do mercado. Eu vou pular uma das perguntas aqui, mas depois a gente volta, que é sobre os seus filhos, tá? Mas vou falar do mercado. O mercado brasileiro do Prosecco, como a Carol disse, sempre demonstrou assim que não gostava muito de Prosecco por eles serem extremamente doces, né? E de qualidade duvidosa, alguns deles, né? Então, você acha que essa percepção está mudando? Eu acho. Eu acho que tem... Isso é uma das coisas que me fizeram acreditar muito nisso. Primeiro porque eu gostava muito do produto, mas principalmente porque quando a gente analisou essas estatísticas, eu falei para vocês, a Inglaterra consome 7,5 milhões de garrafa ano. A Alemanha... A Inglaterra, né? Que é titica. E a Alemanha, 6,5 milhões. Depois a Suíça. Os Estados Unidos, na 4ª posição, com 2 milhões. Já cai para 2 milhões. Então, a América Latina... Isso eu falo na produção, porque isso é dados do consórcio DOC lá da Itália, tá? A produção, por exemplo, lá o consumo da América Latina, tirando o Brasil, nós estamos na 19ª posição, o Brasil. E a América Latina inteira na 12ª. Então... De 2020, nós consumimos 64 mil garrafas. 2021, nós pulamos para 250 mil garrafas. É um pulo gigantesco. A pessoa tentando fazer conta, né? 6, 12, 18. Quase triplicou. Então, e na 19ª mais que triplicou, foi para 200, né? 250 mil. Então, são 4 vezes. 4 vezes. A pessoa é de humanas, tá? Quero me justificar. E daí a gente imagina que se esse consumo começa a ir nessa direção, não tem problema que a gente demora muitos anos para chegar como uma Inglaterra, mas a gente é um país continental, então a gente depende muito da cultura. E esse é meu propósito com a Vinharosa. Levar cultura, levar conhecimento, mostrar o que é o certo, o que é o bom, como é bem feito. E, de repente, as pessoas começarem a entender que existe o espumante nacional, existe a cava, existe a champanhe, os diversos tipos de espumante no mundo. Hoje, o Prosecco é o espumante mais consumido no mundo, né? E a Itália é o país que mais produz vinho no mundo. Mas, se a gente somar Estados Unidos, Portugal, Chile e Espanha, a Itália produz mais que os 4 juntos. Tá brincando, Lu? Então, mais que a Espanha? Mais que a Espanha. Em produção sim, produção geral. Geral. Se a gente somar todos esses países juntos, dá a produção da Itália. Então, hoje a gente sabe que o Prosecco está numa escala de produção muito grande. O consórcio DOC tem feito uma energia, gasta uma energia muito grande para poder divulgar o Prosecco DOC e DOC-D. Então, nós estamos tendo um apoio muito grande do consórcio DOC, da Unesco, com essa exigência que até 2030 não se produza mais Prosecco sem ser DOC. Tudo isso tem favorecido, e o próprio consumidor, que está cada vez mais exigente, né? Isso foi desde quando? Exigente. Desde 2006, é isso? 2019? 2006 foi quando a gente conseguiu a chancela DOC. Sim. Né?
E 2009 é DOC-D. Sim. E 2019, a Unesco determina que até 2030 a gente tem que se adequar. Né? Demais. Então é muito legal. A gente tem agora uma força muito grande, como aconteceu com a Revolução Industrial. A gente ganhou em tecnologia, ganhou em conhecimento, e agora a gente está estruturado, né, no mundo do vinho para ocupar o lugar correto. Né? Como a Champagne já tinha reivindicado e conseguido, eu acho que é por aí. De hoje em diante, de hoje até 2030, eu acho que o que tem para crescer no consumo de Prosecco e na experiência do Prosecco, porque pensa num produto que você tem de 8 gramas de açúcar residual até 20 gramas, você agrada todo mundo. Você tem como agradar todos diversos os públicos. paladares. Né? Todos É bem os por aí. públicos. Essa é a minha visão, Ju. Que bom. Muito legal. A gente está aproveitando que a gente está falando de mercado, né? Você deu aí alguns, então, deu indícios de que você acredita que o consumo de vinho no Brasil é uma crescente, não foi um momento que cresceu, né, de pandemia e tudo mais. Como é que você está enxergando o mercado brasileiro, e aí não só relacionados a Prosecco e tal, importados, né? de O vinhos, mercado de vinho, de Sim, da consumo. importação. Olha, eu percebo, eu não sei os dados desse ano, preciso até ver, mas a gente consumia 2,2 litros per capita. É muito pouco. E acho que conforme agora a gente está tendo esse acesso ao produto, a gente tem essa tendência a aumentar. Tudo que você experiencia e te dá prazer, te faz bem, você tem a tendência de continuar, né, a consumir. Carol, o que eu acho que o Brasil tem crescido muito. Abrimos uma vinícola em Ribeirão Preto agora, do pessoal do Biage. Vocês viram que lindo? Vi. Então, todo mundo está acreditando muito no vinho. O vinho é amor, o vinho é união, tem tudo isso envolvido no vinho. E o que eu penso que é um dificultor hoje para o brasileiro, é um desafio, vamos pensar assim, são os preços do que tem vindo da Europa. A Europa subiu muito botilha, rolha, etiqueta, e não acho que é só por conta da guerra da Rússia, da Ucrânia. Acho que tem muito de especulação, acho que tem muito dessa guerra de um país contra o outro ali, que não sei até quando essa União Europeia vai conseguir segurar isso aí. Mas nós temos uma América inteira, então os Estados Unidos produzindo muitos bons vinhos que têm chegado, Argentina, Chile, o Brasil, né? Então a gente tem a oportunidade de vivenciar, experienciar todo dia um rótulo novo, um rótulo diferente, se apaixonar por alguns, seguir com alguns, deixar outros e conhecer vinhos que não são... É imenso, né? A quantidade de vinho que tem hoje no Brasil é imenso. Esses dias eu ouvi uma coisa que, para mim, fez muito sentido. Eu não conheço... Eu vou te dar um exemplo meu, né? Eu bebia cerveja, até brinquei do negócio da calça. Eu bebia cerveja e hoje eu não bebo. Eu bebo, assim, muito raramente cerveja. Então, eu sou uma ex-bebedora de cerveja. Eu não conheço ninguém que seja um ex-bebedor de vinho. Até porque a gente está falando de um produto que tem um leque enorme, né, Lu? Você disse bem. Só quando a gente está falando de Prosecco, a gente varia de quantidade de açúcar de 8 a 20, 22. A 22. A gente já tem, só falando de Prosecco, uma quantidade enorme. Imagina se a gente abre vinho rosé, que também tem os mais levinhos, que são mais... Tem aqueles mais encorpados, com maior personalidade. Tem os vinhos brancos, que da mesma forma, aí geralmente tem aqueles com passagem. Enfim, a gente tem um leque mais gigante. Fresco, ao mais então, encorpado. puxa, não, mas é que eu moro no calor. E aí, qual é a cultura? Tomar uma caipirinha, tomar uma cerveja? Não, e por que não tomar um Prosecco? Não, por que não um vinho branco? Um vinho espumante, né? Um vinho rosé? Enfim. E drinks que podem ser feitos com esses vinhos. Né? Ah, mas é uma judiação. São muitos. Eu já discordo. É uma judiação. Como você vai fazer uma mimosa? Mas tem os frisantes, Eu acho que vale. Carol. Eu acho que vale. Os os espumantes mais... E os bons frisantes, é até legal falar que, assim, eles também... Se você pega um bom frisante, a gente tá falando de bons frisantes. Eu vou te mandar um frisante da Vinharosa, chama Fizzy. Eu não trouxe para vender, mas eu trouxe 120 garrafas para consumir em casa. E a gente não pode vender, mas é um frisante que você vai se surpreender. Queremos, hein? Não é só não, que isso? Não, eu acho uma judiação. De duas sumidades do mundo do vinho querendo queremos o vinho dela, que tá maravilhoso. O vinho tá tão bom. Pensa fazer uma mimosa com isso aqui. Eu faço... É verdade.
Porque você vai botar 5 de acidez, ele não precisa, ele já tem uma drinkzinho vai bem de vez em quando, gente. Depende do momento. Mas isso não tira... Mas a Carol é chata, pode falar que eu sou chata. Não tira a beleza do Prosecco. Vocês vão ter a oportunidade de beber o Vinharosa. Entendeu? Daqui a pouco, no finzinho aqui... A gente coage a Lu pra fazer pra vocês onde que você encontra Vinharosa. Entendeu? Agora e cupom, a gente, né, Ju? Porque a gente é dessa. A gente põe na mesa. Pede cupom aqui na frente de vocês pra ela poder dar pra gente. O cupom. Né? Agora a gente vai entrar na parte leve da coisa. Então eu vou voltar pra pergunta dos filhos, né, Carol? Ela é uma super família, ela né? Deu pra perceber. A gente ficou arrepiado o tempo inteiro aqui. Algum dos seus 3 filhos... Maria Tereza? Tem alguma vertente aí que vai querer trabalhar com vinho? Os meninos, os 2 meninos que estão indo para medicina? Medicina, geralmente, médico adora vinho, hein? O Heitor tá entrando na medicina. E a Maria Tereza, ela é mulher, essa cabeça assim. Multifacetada. Mãe, eu quero ser bailarina, pintora, escultora... E acho que, de repente, ela vai tocar a Vinharosa. Tem tudo a ver com artes, olha só. Ela tá indo pro mundo das artes. Ela ama artes, ela ama pintar, desenhar, escrever. Ela faz poemas, ela canta, ela é apaixonada por Maria Bethânia. Maria Bethânia, gente, aos 13, que maravilhosa. Aos 3. Ela cantava João Bosco, Elis Regina aos 3. Eu tenho ela na praia cantando. Ai, que então, lindo. A Maria Tereza, ela é uma alma. Eu acho que é uma alma voltada para a espiritualidade que o vinho exige, sabe? Evoluída, Não né? que os meninos não sejam. O Heitor tem muito orgulho de falar da vinícola, tem muito orgulho de falar dos bisavós. O Otávio também. O Otávio em Ribeirão me pede, mãe, traz uma caixa que eu queria dar para os meus amigos, queria levar para os pais dos meus amigos. Eles têm orgulho de tudo isso. Que fofura. Mas a Maria Tereza fala com carinho e ela se preocupa em aprender, em falar corretamente, para transmitir informação corretamente. Agora você que está emocionada, hein? E ela tem essa via artística, então, né? Legal, isso tem tudo a ver com vinho. Ela é muito emoção, a Maria. Ela é muito emoção. Ela é uma sagitariana, eu brinco assim com ela. E não tem como, com uma mãe dessa. Olha o que eu vou... Ó a pergunta. É toda coração. Olha eu botando ela na berlinda. É mais difícil fazer... com que os brasileiros, essa cultura, esse movimento de cultura do vinho, né? Ou ser mãe? Ai, que difícil, Carol. A gente bota na É que filho é como vinho. Nós temos o tinto, o rosé, o branco. Tudo diferente. Diferente do outro. E uns são mais fáceis de convencer o consumidor a experienciar, outros não. Como filho, a gente tem... Na minha casa, eu tenho, assim... bastante liberdade com os meus filhos, mas eu sou muito exigente. Eu sou uma mãe que tem muita vontade de que eles deem certo e tenho muita responsabilidade com isso, com o que foi me dado nas mãos, né? Então, eu acho que os filhos são presentes de Deus, são uma joia que vem nas nossas mãos e Deus confia na nossa capacidade de amar, de respeitar e de educar. Então, imagina a responsabilidade que a gente tem para devolver para o mundo como meus avós fizeram, e essa é a minha gratidão. Porque eu só sou essa mulher que vocês, de alguma forma, tentaram explicar, porque eu recebi deles cultura, recebi apoio, recebi segurança, recebi carinho e amor, que isso muda tudo. Muda. As pessoas gente, a gente têm tá amor... chorando aqui, você viu? Porque ela tá chorando, eu tô me emocionando aqui. Gente, este episódio eu estou, assim, uma decadência, tá bom? Porque eu estou me emocionando com a Lu o tempo todo. Mas é verdade. Gente, é muito bonito. É uma página falando. em branco, né? É uma página em branco. Eu vou até usar um negocinho aqui, ó. E a gente tem a oportunidade de fazer deles uma melhor experiência para o mundo. Como o vinho, isso é uma comparação que surgiu agora, mas é verdade. Você imagina você pegar uma sementinha de uva e fazer ela ser transformada num suprassumo do que é uma bebida. Jesus. Que envelhece com o tempo e só fica melhor com o tempo. Essa analogia a gente pode fazer com os filhos. Era uma sementinha na minha barriga. E que a minha responsabilidade é transformá-los num vinho que vai ser o suprassumo para o mundo. Eu costumo dizer que os filhos são o espelho da nossa alma, né? Então, acho que você acabou de falar tudo. Eles são meus orgulhos. Agora nós vamos parar de chorar e vamos para onde? Vamos pro bate-bola? Porque senão, gente, eu vou ficar borrada. Eu tenho mais 2 gravações. Ai, não. Só faltaram 2 perguntinhas que eu acho que são legais a gente então fazer. Vamos fazer. Volta. Que vinho não pode faltar na sua adega, Lu? Um espumante. Esse não pode Prosecco. faltar.
Eu prefiro Prosecco. O Renato gosta de todos. Eu tenho eu acho que a minha dificuldade, eu não amo todos os espumantes. Eu não gosto muito da cava, mas eu gosto muito da champanhe, gosto muito da Franciacorta, que você acabou de dizer. E, então, acho que um espumante nunca faltaria na minha adega. Porque eu recebo... Enquanto eu estou pensando o que eu vou fazer, você viu, alguém chegou de surpresa, eu abro um espumante. Não tem erro. Aprendeu isso com a família, já disse aqui. E acho que o Prosecco, a Ju falou, mas é porque a gente consegue beber por mais tempo. Aprecio a champanhe com assim, com toda a propriedade, mas eu não conseguiria tomar ela mais do que, tipo, 1, 2, 3 garrafas, já não conseguiria. Então, se a gente fosse definir mais precisamente, o Prosecco. Legal. Ótimo. E tem algum vinho na sua lista de desejos? Desculpa, Ju. Não. É isso mesmo, porque eu não lembrava qual era que a gente tinha perdido. Então, deixa você. Tem algum vinho na sua lista de desejos? Gente, eu acho que tem vários, né? Todo mundo tem, assim, aquela vontade. Nem sempre os mais caros, mas, por exemplo, nós estamos com uma turma aí que está reunida para... Estamos programando de reunir. Cada um vai levar um barca velha que tem em casa. E aí nós vamos juntar 7 barcas velhas. Tudo bem, tudo certo. Já estou no Prosecco. E daí a gente vai experienciar cada um é uma safra. E eu não vejo a hora de acontecer essa degustação. Uma confraria de barca velha. Só. Queria dizer que assim, de novo eu vou falar, ela não entende de vinho, tá? Eu quero deixar isso bem frisado aqui. Não entendo, eu estou estudando, mas um dia assim, nada, né, Carol? Nadinha. Mas essa confraria aí vai ser legal, hein? Então, eu imagino. Então a gente vai entrar agora, Lu, no bate-bola. A gente fala uma ocasião para você e você diz pra gente um vinho. Ah, meu Deus. Um vinho para ser feliz. Um vinho para ser feliz? Ai, Carol, não sei se... O vinho é feito pra gente ser feliz, né? Eu acho que é o momento que a gente tá com aquele vinho, não é o vinho... Mas não sei. Que expresse felicidade para você. Para mim. Que seja sinônimo, sabe? Quando você... Pode ser bairrista, a gente não liga. O sentimento daquele vinho para você. Então, não tem, eu sou muito misturada com os vinhos do Vêneto, né? E eu acho que o Prosecco é meu amor, assim. É meu coração. E se eu fosse escolher um vinho e não pudesse escolher um espumante para não ser assim, eu acho que eu escolheria o Refosco. O Refosco, ele é... Eu experimentei ele através da Vinharosa. Não tinha experimentado no mundo. E tomou meu coração, assim. Ah, então é um Refosco. Um vinho para aquele momento triste, para dar uma aquecidinha no coração. Pode ser qualquer situação triste, tá? Pra fossa. Pra fossa mesmo. Acho que um ripasso. Opa! Que fossa boa! Já que não vamos gastar tanto com Amarone, porque é uma fossa, mas também não vamos perder a oportunidade de tá bem adoçar um pouco a vida. Da fossa ser boa, né? Se você tiver que ir numa festa com diferentes níveis de bebedores, então desde aquela pessoa, não uma pessoa igual você, que fala que não entende de vinho, mas que é tudo mentira que a gente já viu, mas aquele desde o iniciante até o enochato. O que você leva? Poxa, tá tendo muito enochato, né? Tem muito. Opa. Nossa, eu tô sofrendo com isso, porque eu entrei nesse mundo do vinho, eu caí de gaiato, assim, né? Eu me deparei com esse planeta. E assim, eu sempre que vou nas festas, eu levo um Prosecco e levo um tinto. Sempre. Porque o Renato gosta muito de vinho branco. E já virou jargão. Todo mundo chega, vinho branco, vinho de cirurgião plástico. Eu tive uma experiência na Chaval, na Catena Zapata, com a Cecília, aquela sommelier maravilhosa, que canta um tango. E ela serviu um Chardonnay com o pessoal da Califórnia que estava lá, e foi o vinho melhor cotado no dia, foi o mais bem pontuado. Isso que a Catena tem toda aquela tradição dos tintos. Então eu levo o tinto hoje por conta dos enochatos, Carol. Sendo bem sincera. Mas eu levaria um Prosecco e um branco, se eu pudesse escolher. Que é bem coringa, né? Vamos lá, Lu, complete a frase com a gente. Vinho combina com...
Tudo. Com tudo, com força, com alegria, com amor, com diversão. Com enochato não, né? Com então, agora vamos ver. Vinho não combina com... Desperdício. Concordo. A gente tem que tomar até a última gota. Não podemos desperdiçar. Tem que lamber a taça. taça. Igual eu fiz aquele dia no ar. Que tá tudo bem. Aqui a gente pode tudo. Vinho pra você é sinônimo de? Amor. A Ju nem falou que era em uma palavra, mas a convidada é outro nível de convidado. Que tem convidado que a gente fala em uma palavra. Em uma palavra. Só que a pessoa fala, vinho é sinônimo de um dia feliz no campo. Você fala, é uma palavra. Fernando tá falando de você, viu? Não foi, tadinho Tô dele, brincando. do Pedrinho. Mas é que a gente brincou isso nesse episódio. Gente, não tem. Vinho é fiel. O amor vai desde o plantio até a colheita, até beber. É amor. É amor. É amor engarrafado. Amor engarrafado. É verdade. É que eu não posso falar amor engarrafado, que são 2 palavras. Em uma palavra, participar do talk foi? Sensacional. Aê! Lu, agora a gente vai te botar na Berlinda. Como é que as pessoas encontram o Vigna Rossa? Me conta se você quer deixar algum recado. Agora o momento é seu. A minha vontade é que todo mundo possa usufruir do Vigna Rossa no Brasil inteiro o mais rápido possível, né? Com a mesma velocidade das perlages aqui. Mas a gente não tem perna, Carol, para alcançar o Brasil tão rápido. A Vigna Rossa desembarca no Brasil em junho do ano passado. E então nós não temos nem um ano ainda. Então nós estamos já na Bahia, Florianópolis, algumas cidades ali de Santa Catarina, São José do Rio Preto, a região do interior de São Paulo e São Paulo. Mas, como eu sei que o Talk vai ser para o Brasil todo, a gente vai disponibilizar um cupom de desconto. E pelo site da Vigna Rossa, que a gente vai deixar ali embaixo. Boa. A gente vai disponibilizar, então, essa logística para que chegue nas casas de todo mundo. Então, tem no site, mas tem alguns pontos de venda. Dá pra gente. Restaurantes. E a gente vai colocar tudo aqui, tá? No ar. O Gui e a Bruna vão colocar pra gente. Então, Lu, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua emoção, por estar aqui entregue de corpo e alma, que a gente percebe, né? Foi um prazer pra gente receber uma mulher como você. Eu, de verdade, acho que foi um dos episódios que eu mais fiquei emocionada. Não tenho nenhuma dúvida! De novo pra você, eu tô ficando emocionada de novo, porque eu achei você fantástica, de um coração, assim, fora da caixinha. Muito bom, muito obrigada. Gente, Acho que eu vou... Vamos fazer um brinde? Calma que eu tô sem. Eu fiquei super emocionada. Eu tô emocionada até agora com o que você falou. Ai, gente, um brinde. Saúde.